Glórias a Deus. Cumprimento a amada Igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação para todos os amados ouvintes. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, estou aqui para trazer um pequeno estudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para todos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lá no livro, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O livro de Hebreus. Glórias a Deus. Hebreus, capítulo 13, e versículo 4. Que diz a palavra do Senhor: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Hoje, glórias a Deus, vamos estar falando um pouco, glórias a Deus, sobre, aleluia, a intimidade dos casais e sobre os demônios que atuam nos casamentos através das brechas nos leitos matrimoniais. Vamos também falar um pouco sobre posições sexuais. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Quero estar lendo com os amados irmãos e ouvintes também a palavra do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 23. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ezequiel capítulo 23 e versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, Jerusalém, Olibá. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos ler também, glórias a Deus. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Em mais 2 versículos, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O versículo, glórias a Deus. Versículo 19 e 20, que diz assim: Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalo. Glórias a Deus. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Amada Igreja do Senhor, amados ouvintes, a palavra de Deus aqui vai nos dar um exemplo. Aleluia. Glórias a Deus. Um exemplo. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um demônio. Glórias a Deus. Um demônio que atua, glórias a Deus, no meio dos casamentos. Glórias a Deus. Aqui, aleluia, Olibá era uma meretriz prostituta no Egito, junto com a sua irmã, Oalá. Essa meretriz, Oalá,
ela era mais velha. E depois de muito tempo de devassidão, de prostituição, ela foi assassinada. Glórias a Deus. O texto sagrado vai dizer, aleluia, que a sua irmã Olibá, mesmo vendo tudo que havia acontecido com a sua irmã, não se arrependeu dos seus maus caminhos, da prostituição. Aleluia, Deus de maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. E foi mais fundo na prostituição, glórias a Deus, como diz aqui no versículo 19 e 20, né? Que ela enamorou-se dos seus amantes, cujos membros, que aqui esses membros se referem aos órgãos genitais, são como membros de jumentos, e cujo fluxo são como fluxo de cavalos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Além disso, essas mulheres, aleluia, elas foram atraídas, glórias a Deus, por aparências, aleluia, e foram seduzidas, glórias a Deus, por homens, aleluia, a qual seus olhos cobiçavam. Glórias a Deus. Louvado é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Louvado. Esse texto, aleluia, glórias a Deus, vem deixar, aleluia, para nosso despertamento, pois vamos falar um pouco sobre a intimidade dos casais. Aleluia. E esse espírito da lascívia, esse espírito da prostituição, a qual estava na vida daquelas mulheres, glórias a Deus, a qual foram comparadas com Samaria e Jerusalém, esse espírito, ele tem entrado em mulheres cristãs, glórias a Deus, no meio dos relacionamentos, dos casamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas servas do Senhor, temente a Deus, de respeito, não conseguem um casamento, por não se enquadrar, aleluia, glórias a Deus, em padrões de beleza, glórias a Deus, falsos, a qual a nossa cultura está inserida com tanta pecaminosidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aleluia, glórias a Deus. Mas o pior, aleluia, é que esse espírito que estava na vida daquelas jovens, glórias a Deus, eles entram na intimidade dos casais cristãos. Glórias a Deus. E muitos varões, homens de Deus, não conseguem mais, aleluia, sentir atração pelas suas esposas, por causa, aleluia, glórias a Deus, da falta, aleluia, glórias a Deus, desses espíritos que antes, aleluia, estavam na vida dessas mulheres, suas esposas, a qual não estavam na presença do Senhor. E esses espíritos, aleluia, eles trazem a sensualidade, a promiscuosidade e o desejo pecaminoso no coração dos homens que não vivem uma vida de consagração a Deus e de vigilância. E também na vida dessas mulheres também, glórias a Deus, que não vivem uma vida de santidade, aleluia, de vigilância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Olibá, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ela era uma meretriz, que ela tinha, aleluia, glórias a Deus, relações sexuais intensas e promíscuas, glórias a Deus, como diz aqui nesses versículos a qual nós lemos. Glórias a Deus. E elas eram atraídas, glórias a Deus, pela sua aparência, pela sensualidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Agora eu quero estar lendo com a amada igreja, lá no livro de Romanos.
Glórias a Deus. Romanos capítulo 1 e versículo 23, que diz a palavra do Senhor. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, das aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia, deixa bem claro que o homem corruptível é aquele homem que tem uma facilidade para se corromper. Aleluia. E os casais cristãos, aleluia, muitas das vezes, acabam cometendo, aleluia, atos pecaminosos que vêm desagradar, aleluia, os olhos do Senhor nos seus leitos matrimoniais. Muitos casais cristãos, aleluia, glórias a Deus, fazem como os animais, aleluia. E o primeiro exemplo aqui que esse versículo vem deixar para nós é, aleluia, glórias a Deus, sobre as aves, aleluia. O homem, aleluia, ele tem que ter o domínio nas relações, na intimidade, no leito matrimonial. Mas com essas posições como de aves, a mulher está no domínio, glórias a Deus, como exemplo no colo ou por cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse pequeno estudo, eu tenho que falar bem claro para que os amados irmãos e ouvintes venham entender. Amém? Glórias a Deus. O segundo exemplo que aqui a palavra de Deus vai deixar para nós é sobre os quadrúpedes. E glórias a Deus, pela comparação, aleluia, muitos têm, aleluia, feito essa posição como de animais, aleluia, de 4 patas, posição de 4, glórias a Deus. Essas posições fazem com que o homem ele venha sentir desejo até pelo ânus, glórias a Deus. Outro fato faz com que as mulheres sintam-se envergonhadas, aleluia, sendo até comparadas como prostitutas. E por último fato é de sentimento, de sentir, aleluia, dor, aleluia, nas genitais, que podem gerar graves problemas na região, aleluia, do útero, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui o último exemplo são dos répteis. Assim como no exemplo anterior, essa posição, aleluia, imita o acasalamento dos répteis. Mais desconforto do que o próprio prazer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor, amados ouvintes, glórias a Deus. Eu não sei de tudo, apenas tenho buscado dentro da palavra do Senhor, para que nós venhamos, aleluia, estar buscando andar em santidade em toda maneira de viver. Glórias a Deus. E o nosso leito matrimonial tem que estar, aleluia, sem mácula, sem mancha, sem impureza. Glórias a Deus. Sabemos que é muito difícil quando, aleluia, um dos cônjuges não é cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a esposa, ela tem que estar submissa a seu esposo até o ponto que não vai desagradar os olhos do Senhor. Porque primeiramente a obediência ao nosso Deus. Glórias a Deus. E muitas das vezes acontece de muitos homens, né? Muitos até mesmo varões, né? Glórias a Deus, cristão, que têm os desejos pecaminosos e aí passam a não sentir mais prazer em estar ao lado das suas esposas. Aleluia, e também no leito matrimonial. Muitas das vezes até fogem, dando 1001 desculpas,
Infelizmente, glórias a Deus. A palavra de Deus vai nos dar um exemplo, aleluia, glórias a Deus. Nos deu o exemplo, né? Glórias a Deus desse Espírito, glórias a Deus que tem atuado, aleluia, nos casamentos, nos leitos matrimoniais. O Espírito, aleluia, glórias a Deus, que estava ali na vida daquela prostituta Olibá. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sabemos, aleluia, que o propósito de Deus é a santificação dos casais, em todos os sentidos. E tudo, aleluia, que nós precisamos, glórias a Deus, os casais, né, os casados, aleluia, para a satisfação nas intimidades, está, glórias a Deus, na parte da frente do corpo e não nas costas. Glórias a Deus. Então, amados irmãos e ouvintes, glórias a Deus, vamos estar falando também um pouco sobre a posição, né, que agrada a Deus na hora da intimidade. Nós lemos, né, glórias a Deus, que o leito não pode ter mancha, nem impureza nenhuma, tem que ser sem mácula. Glórias a Deus. E o maior erro dos cristãos é achar que Deus não olha, não está observando o ato na hora da intimidade. Glórias a Deus. Os anjos do Senhor, aleluia, eles não viram o rosto como muitos dizem. Aleluia, glórias a Deus. Por que eles não viram o rosto, aleluia, na hora ali do ato da intimidade, no leito matrimonial? Porque eles não têm pecado, não têm o sentimento carnal de vergonha. Eles ficam ali, ao nosso lado, presenciando tudo e anotando tudo. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus que se afasta, porque onde há pecado, ele não habita. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como diz aqui, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor em Hebreus, glórias a Deus 13:4, o leito tem que ser sem mácula. O leito. Então, aleluia, a intimidade do casal, glórias a Deus, tem que ser no quarto, nas suas camas, glórias a Deus. E não, aleluia, glórias a Deus, em outras partes dos cômodos da casa, como na cozinha, na sala, no quarto, no quintal. Por quê? Porque corre um grande risco de serem flagrados pelos filhos, por vizinhos, pela, glórias a Deus, autoridade pública, né, quando é na rua, no quintal, e aí as vergonhas venham ser expostas. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E até isso o Senhor deixa claro na tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos e ouvintes, se é no leito, a posição que agrada o Senhor é a posição missionária. Aleluia. A chamada posição papai e mamãe, onde a mulher esteja deitada, o homem por cima, olho no olho, peito com peito, em perfeita harmonia e numa santa entrega. É uma posição abençoada por Deus, onde as mulheres se sentem mais amadas, mais protegidas e os homens se concentram mais em suas esposas. Glórias a Deus. Vamos ler lá em Provérbios 5, 18 e 19, que diz a palavra do Senhor. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Glórias a Deus. Se os casais cristãos, mesmo assim, aleluia, glórias a Deus, não estão satisfeitos e buscam em outras posições, acessórios, lingerie, fantasia, outros meios de se satisfazerem, saibam que esse espírito que estava naquela prostituta Olibá, né?
esse espírito da lascívia, da prostituição, da promiscuosidade está dominando as vidas dessas pessoas que não estão satisfeitos, né, com os seus leitos sem mácula. Aleluia. Glórias a Deus. E para se livrar, se libertar desse espírito diabólico, a primeira coisa a se fazer é deixar essas práticas da devassidão e buscar em jejum e oração. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas são brechas que precisam ser tapadas, porque por trás, aleluia, glórias a Deus, dessa situação, aleluia, existem demônios terríveis atuando. Existem 2 tipos de demônios, e esses demônios são territoriais e são chamados de íncubos e súcubos. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, uma vez, na época eu não estava, aleluia, na presença do Senhor, e eu sofria muito com esses ataques demoníacos. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual praticava todas essas coisas que não agradavam ao Senhor. E à noite, glórias a Deus, eu, aleluia, tinha perturbações em sonho, glórias a Deus, paralisia do sono, né? A qual muitos falam que é paralisia do sono, mas nós sabemos que são ataques demoníacos, né? Que fazem com que as pessoas não conseguem respirar, nem sair do sonho, glórias a Deus. E ali eu sofria muito com isso, louvado seja o nome santo do Senhor. E esses demônios, eles são territoriais, eles muitas das vezes, eles, aleluia, glórias a Deus, sentem até ciúme do corpo da pessoa, aleluia, se fazem passar em sonho pelo cônjuge, né? Tendo relações no sonho, é uma coisa terrível. E um dia eu, glórias a Deus, eu deitada, louvado seja o nome santo do Senhor, meu esposo do meu lado, e minha filha pequena no berço não parava de chorar. Então eu peguei ela do berço e coloquei no cantinho da minha cama. Glórias a Deus. E ali aquele demônio veio em direção a dentro do quarto. Glórias a Deus. Foi entrando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não vi, não tive a visão espiritual aberta para ver como era a característica dele, né, pela visão. Mas eu senti quando ele subiu em cima da cama, subiu em cima de mim e começou a rinchar como um cavalo. Glórias a Deus. Eu escutei perfeitamente ele rinchando, com muita raiva em cima de mim. E aí, glórias a Deus, eu olhei para o lado, a minha pequena, na visão, ela estava chorando, assustada, porque ela viu, ela contemplou. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Quando eu me despertei dessa visão, desse sonho, né, dessa possessão demoníaca, o Espírito Santo de Deus me alertou. Eu não estava na presença do Senhor, mas eu sempre orava, clamava o Senhor. E ali, glórias a Deus, eu até tentei repreender, né, clamar o sangue de Jesus tem poder, mas não consegui, não tinha força para expulsar aquele demônio. E ele só foi embora quando ele bem quis. Glórias a Deus. E ali, quando eu me despertei, o Senhor falava que ali aquele demônio era o demônio, né, que atua, glórias a Deus, na intimidade, onde há pecaminosidade. E ele, aleluia, tem o corpo, glórias a Deus, um desses demônios, glórias a Deus, tem o corpo, metade de cavalo e metade de homem. Glórias a Deus. Esse é o demônio que atua, aleluia, glórias a Deus, aleluia, com ataques nas irmãs, nas mulheres. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi uma coisa terrível, eu sofria muito. Eu tinha muitos pesadelos,
ataques demoníacos nos sonhos. Eles vinham como forma do meu próprio esposo para poder ter relações comigo, e era uma coisa terrível. E muitas das vezes vinha também como outras pessoas que eu nunca havia visto, glórias a Deus. E ali muitas das vezes naquele sonho, glórias a Deus, eu acabava alimentando o desejo por aquilo ali e passava até a gostar daquela situação. Muitas das vezes, glórias a Deus, vinha como pessoas que eu já conhecia, glórias a Deus, e ali quando eu despertava daquele sonho diabólico, daquelas possessão maligna, eu acordava com desejos, glórias a Deus, nem queria acordar dos sonhos malignos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje estou aqui compartilhando com a amada igreja, com os amados ouvintes, porque eu tenho certeza que muitos já passaram por isso e passam até hoje. Mas é por conta das brechas que deixam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, glórias a Deus. Agora vamos estar falando mais um pouco sobre esses demônios. Glórias a Deus. Sobre outros demônios que foram liberados, glórias a Deus, para atacar os casamentos cristãos. São 3 tipos de demônio, aleluia. O primeiro demônio, glórias a Deus, ele é específico para causar brigas, ofensas, aleluia, entre os casais. Maridos e esposas já não se entendem mais, começam a se agredir com palavras, verbalmente, e muitas das vezes até fisicamente. Um magoa o outro, aleluia, com palavras ofensivas, começam, aleluia, a ser proferidas. E isso tudo são dardos inflamados, jogados por este demônio. Glórias a Deus. O segundo demônio, ele está relacionado à terceira pessoa. O casal começa a ter visões, chamar a atenção dessa terceira pessoa. Aleluia. E essa terceira pessoa, glórias a Deus, começa a chamar a atenção de um dos cônjuges. Aleluia. É o demônio que tem o apelido de pombagira. Glórias a Deus. Essa terceira pessoa começa, aleluia, a aparecer diante dos olhos, começa a se mostrar formoso ou formosa, atencioso ou atenciosa, começa a despertar em um dos cônjuges um sentimento maligno lá no coração. E se não vigiar, a pessoa vai dando lugar, vai cedendo, até chegar ao ponto de cometer adultério e até, aleluia, glórias a Deus, levar a uma separação, o abandono do lar. Glórias a Deus. E por último, o demônio que ataca a personalidade da pessoa. Ele faz com que, aleluia, aconteça uma frieza no relacionamento, no amor. É a palavra, aleluia, glórias a Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É bem claro isso entre, aleluia, os casais. Glórias a Deus quando, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, tem uma brecha, ou um dos cônjuges não é um cristão espiritual, ou até mesmo não é um cristão. Glórias a Deus. Então, quando começa, aleluia, vir, aleluia, esses pensamentos, esses desejos e sonhos no coração, e aí a pessoa vai deixando, vai alimentando esse sentimento. Glórias a Deus. E muitas das vezes até pensa que vai sumir sozinho, que uma hora esse sentimento vai acabar. Mas se engana, aleluia. O homem ou a mulher começa a ficar frio, vai se esfriando, não tem mais desejo, não tem mais aquela vontade de ficar um com o outro. Glórias a Deus. E esses são os 3 tipos de ataque demoníacos que um cristão, aleluia, espiritual, louvado seja o nome santo do Senhor, muitas das vezes não compreende, mas passa a perceber que algo de errado está acontecendo. Glórias a Deus.
aleluia, mas muitas das vezes, aleluia, glórias a Deus, se encontra sem saber o que fazer, aleluia, já passei por isso, sei como que é uma situação muito difícil, aleluia, e muitas das vezes, aleluia, nós, aleluia, não entendemos, aleluia, glórias a Deus, o que está acontecendo, começamos a nos culpar, glórias a Deus, sabemos que a mulher sábia edifica a tua casa, mas que o esposo tem que amar a sua esposa. Tudo está na Bíblia, é bem claro. Mas, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que nós podemos, aleluia, fazer, colocar em prática, é a palavra de Deus. Glórias a Deus. É atacar, aleluia, os demônios específicos que estão fazendo, aleluia, com que um dos cônjuges agem dessa forma. A palavra de Deus diz, aleluia, que não é contra a carne, nem contra o sangue que devemos lutar. Muitos, aleluia, estão olhando, aleluia, para o seu cônjuge, estão atribuindo a eles coisas que muitas das vezes quase inconscientes fazem, aleluia, e estão deixando de fazer. Glórias a Deus. Não podemos atacar o nosso esposo ou a esposa, não pode atacar. Glórias a Deus. Temos que atacar esses demônios específicos que estão fazendo, aleluia, as pessoas agirem dessa forma. Glórias a Deus. Então, amada igreja, amados ouvintes, vocês que estão ouvindo, que vão ouvir este áudio, a palavra de Deus diz: examinai o homem a si mesmo. Glórias a Deus. Se for a examinar profundamente, nós vamos perceber que muitas das vezes é nós mesmos que acabamos mudando. Aleluia. Glórias a Deus. E muitas das vezes, aleluia, nós acabamos não provendo essa satisfação para o cônjuge. Glórias a Deus. Então, aleluia, isso deve ser feito imediatamente. Atacar esses demônios tem que ser com jejum e oração, porque há demônios que só saem com jejum e oração. Glórias a Deus. A palavra de Deus fala, glórias a Deus, que a casta de demônio só sai com jejum e oração. Aleluia. Glórias a Deus. E esses demônios, eles conseguem atacar através de dardos inflamados, lançando setas, glórias a Deus, na intimidade do casal, glórias a Deus, no relacionamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas, aleluia, para fazer, aleluia, glórias a Deus, com que nós venhamos mudar, esfriar, aleluia, sem que a pessoa perceba e acaba acarretando, aleluia, uma verdadeira bola de neve. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, terceira pessoa, aleluia, começa a se aproximar de um dos cônjuges, ou da esposa ou do esposo, aleluia, glórias a Deus, que não seja da forma normal, que um amigo, um parente chega. Essas são pessoas usadas pelo inimigo, aleluia, para destruir o casamento. Então, amada igreja do Senhor, amados ouvintes, não podemos atacar a pessoa, aleluia, o nosso cônjuge, o esposo, a esposa. Glórias a Deus. Temos que atacar esses demônios, a pombagira que está ali, que está fazendo de tudo, glórias a Deus, para acabar com o casamento. Se nós, aleluia, não cuidarmos dos nossos, principalmente, aleluia, o cristão espiritual, negamos a fé e nos tornamos piores do que os incrédulos, porque a palavra do Senhor deixa claro isso. Então, o que adianta muitas das vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, dizer que tem um casamento, aleluia, se, aleluia, um não cuida do outro, glórias a Deus. A palavra de Deus fala que é melhor que sejam dois do que um só, porque se um cair, o outro levantará, glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor, esse é um pequeno estudo, não coloquei tudo, é apenas um resumo, para que nós venhamos despertar
aleluia, e tapar todas as brechas, né, no nosso leito matrimonial, no nosso casamento, para, glórias a Deus, que nós não venhamos, aleluia, sofrer, nem fazer o outro sofrer, glórias a Deus, nem acabar causando aí um adultério, aleluia, um divórcio, glórias a Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, aleluia, glórias a Deus, na relação do casal, o que o Senhor não se agrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que o Senhor não se agrada no leito matrimonial de um casal de cristão, ou até mesmo de um dos cônjuges cristão e o outro não, né? Sabemos que temos que obedecer primeiramente a Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa é nada de sexo anal. Os sodomitas, glórias a Deus. Nada de sexo oral. Nada de posição em que a mulher domine o homem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada de posições e locais fora do leito. Posições extravagantes que imitam os animais. Nada de objetos sexuais. Nada de fantasias sexuais, lingerie sensual, nada de relações agressivas, devassas, como muitas das vezes, glórias a Deus na intimidade, aleluia, muitos, aleluia, glórias a Deus, tem aquele costume, aleluia, de dar tapa nas nádegas, glórias a Deus, mordidas, glórias a Deus, causam gritos, escândalos, palavrões. Isso são práticas mundanas. Não convém, aleluia, aos cristãos. Aleluia. Nada de masturbação. Glórias a Deus. O marido e a esposa não podem utilizar as mãos para estimular um ao outro. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E outra coisa, aleluia, o sêmen masculino, ele foi criado por Deus para que ao entrar no corpo masculino, o espermatozoide venha, aleluia, glórias a Deus, ao óvulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Uma nova vida, ela vem a ser formada a partir daí. Então, sendo assim, Deus não fez o sêmen masculino para ser jogado fora. Então, nenhum método anticoncepcional, preservativo masculino, feminino, nada disso. Nem pílulas contraceptivas, nem aparelhos como o DIU, nada disso. Glórias a Deus, não agrada ao Senhor. Então, a posição, glórias a Deus, é a posição missionária, papai e mamãe. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Lá no livro de Gênesis capítulo 38, glórias a Deus. E no versículo 6, vamos ler a palavra do Senhor para ver o que o Senhor vai falar. Lá no livro de Gênesis 38, glórias a Deus, capítulo 6. A palavra do Senhor vai dizer assim: Judá, pois, aleluia. Gênesis 38, versículo 6. Judá, pois, tocou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Glórias a Deus. Por que o Senhor o matou? Aqui a palavra vai dizer, aleluia, glórias a Deus, que ele, aleluia, glórias a Deus, ele jogava o seu sêmen, né, na terra. Glórias a Deus. Aqui no versículo 9 vai dizer, aleluia, no versículo 8 vai dizer: Então disse Joá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela. Ressuscita a semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou.
Então não podemos, aleluia, o varão não pode jogar o seu sêmen fora. E quando usa preservativos, aleluia, está jogando o sêmen fora. Glórias a Deus. O Senhor também não se agrada, aleluia, de cirurgias como vasectomia ou laqueadura. A não ser, aleluia, glórias a Deus, que venha a ser recomendado e orientado, aleluia, pelo médico. Glórias a Deus, quando não tem jeito, né? Quando o Senhor permite ali, pela, glórias a Deus, recomendação da medicina. Aleluia, que seja uma emergência. Glórias a Deus, não pela pessoa que queira fazer essa cirurgia para não ter mais filho. Glórias a Deus, porque quem abre a madre e fecha a madre é o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí esse pequeno estudo, glórias a Deus, para que nós venhamos meditar e obedecer a palavra do Senhor. Sabemos que Satanás não brinca, o povo de Deus muitas das vezes brinca de ser cristão, mas Satanás ele não brinca não, está aí para destruir os casamentos, glórias a Deus, através de mentira, de ilusão, glórias a Deus. E muitos vão dizer assim, aleluia, eu já passei por isso, sei como que é. Muitos vão dizer, ah, minha irmã, mas se eu fizer dessa forma, meu esposo vai me abandonar, minha esposa vai me abandonar. Glórias a Deus. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se formos, aleluia, para desagradar os olhos do Senhor, glórias a Deus, então nós não podemos estar, aleluia, cedendo aos desejos pecaminosos dos nossos cônjuges. Glórias a Deus. Se, aleluia, se fosse, aleluia, glórias a Deus, vamos dar a comparação. Quantas atrizes, né, de novela, artistas, pessoas, né, bem assim aparentemente bonitos, né, e com o espírito da lascívia, da sensualidade, né, nas vaidades. Quantos casamentos, aleluia, glórias a Deus, são destruídos. Quantas dessas pessoas, glórias a Deus, casam hoje, daqui a 6 meses estão se separando. Glórias a Deus, não param casados, entram no adultério. Muitos estão até no 4º, 5º casamento. Glórias a Deus. Então, aleluia, essas coisas não segura cônjuge, não segura casamento. O que segura o casamento é viver uma vida de santidade diante de Deus, em obediência à palavra, com jejum e oração. Porque se fosse assim, essas pessoas que estão no mundo fazendo, aleluia, cedendo aos desejos pecaminosos do cônjuge, estariam casados, glórias a Deus, 20, 30 anos. E não é o que acontece. Casa hoje, daqui a 6 meses estão separados e olhe lá. Glórias a Deus. Então não são, aleluia, fantasia, não são objetos, não são posições, não são esse tipo de coisa que vai segurar um casamento, que vai segurar um cônjuge. Não, o que, aleluia, glórias a Deus, o que, aleluia, mantém, aleluia, um casamento, aleluia, é o jejum, é a oração, é a obediência à palavra do Senhor, é tapando as brechas. Satanás tem enganado muitos cristãos, aleluia, com essa história que se, aleluia, não fizer dessa forma, vai separar, vai sair de casa. Mas se acontecer sair, deixa sair. Glórias a Deus, o importante é nós estarmos fazendo a vontade do Senhor. Glórias a Deus, porque senão de nada adianta nós estarmos na presença do Senhor e fazendo tudo isso, e naquele grande dia, glórias a Deus, o Senhor nos dizer, aleluia, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque praticais iniquidade. Glórias a Deus, vamos ser fiel ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. E se nós, aleluia, formos parar para pensar, antigamente, aleluia, glórias a Deus, tudo era natural, aleluia, os casamentos duravam
dos avós, dos bisavós, tataravós, eram casamentos duráveis, porque não tinha, aleluia, esse tipo de prostituição, porque tudo isso é você prostituir o seu corpo, glórias a Deus, e não agrada ao Senhor. E antigamente os casamentos eram duráveis, louvado seja o nome santo do Senhor, não tinha divórcio, não tinha adultério, não tinha, glórias a Deus, essas pecaminosidades de posições como de animais, não tinha, aleluia, glórias a Deus, esse tipo de devassidões, de promiscuosidades, glórias a Deus. E hoje, aleluia, isso se encontra muito comum no meio cristão, e muitos dizem que não tem nada a ver, aleluia, mas por trás disso há demônios, glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, aleluia, quero, aleluia, ter uma noite tranquila de sono, glórias a Deus, sem paralisia do sono, né, que diz, como dizem, sem esses pesadelos, sem esses demônios territoriais, sem traição, sem adultério, glórias a Deus. Começa a deixar o seu leito sem mácula, aleluia. Sai, aleluia, glórias a Deus, dessas lingerie, dessas fantasias, desses objetos, né, que vai, aleluia, que muitos dizem que é para apimentar a relação, aleluia, glórias a Deus. Ali não apimenta a relação coisa nenhuma, alimenta esses demônios territoriais que tomam posse do corpo da pessoa, e muitas das vezes, glórias a Deus, eles, aleluia, eles sentem ciúme. Acontece que tem relatos de pessoas que até engravidaram, louvado seja o nome santo do Senhor, espiritual, é uma coisa tremenda no mundo espiritual. Então que nós venhamos, aleluia, tapar todas essas brechas, glórias a Deus, para que esses demônios venham cair por terra, tapando brecha, jejum e oração, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, a toda a amada igreja, aqui quem vos despede, glórias a Deus. Antes de despedir, deixem um like, compartilhem, é um pequeno estudo, glórias a Deus, dentro da palavra do Senhor, direcionada à sã doutrina do Senhor, glórias a Deus, não é teologia, glórias a Deus, é apenas um estudo da sã doutrina do Senhor. Eu selecionei, né? Glórias a Deus, escrevi aqui para não me perder, para estar ajudando os irmãos, porque, aleluia, aleluia, glórias a Deus, o que nós temos que fazer é isso, obedecer a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Senhor, orientar aqueles que estão começando agora na fé, ter paciência também com aqueles também, né? Os novos convertidos, glórias a Deus, para que venham estar firme, aleluia, na presença do Senhor, glórias a Deus, que nós venhamos ajudar uns aos outros em oração, para que o Senhor venha dar força, para que aquele irmão, aquela irmã venha também abandonar, glórias a Deus, essas práticas mundanas, essas práticas terríveis de Satanás, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos acusar, não vamos julgar, porque um dia nós passamos por isso também. Sabemos que não é brincadeira, glórias a Deus. Sabemos que é difícil, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, aleluia, procurando santificar o corpo, a alma e o espírito, em jejum, oração, obediência à palavra do Senhor, tapando as brechas, nós venceremos, aleluia, e receberemos o galardão do Senhor, aleluia, que é a nossa vida eterna. Então, aleluia, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar, os desejos pecaminosos da carne, glórias a Deus, isso aqui vai ficar aqui nessa terra. Não podemos, aleluia, glórias a Deus, estar alimentando, aleluia, a nossa vida com esses desejos pecaminosos. Amém? Glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor, aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Deus abençoe a vida de cada um. Aleluia, eu espero ter ajudado, aleluia, a orientar alguns irmãos, aleluia. Não, aleluia, não... Se acontecer, aleluia, glórias a Deus, ficarem em dúvida, podem colocar nos comentários, glórias a Deus. Se possível, estaremos ajudando, glórias a Deus. E os irmãos também, glórias a Deus, que tem que tem experiência, né, no assunto. Se vê alguma pergunta assim, de algum ouvinte que não entendeu, glórias a Deus, que venha ajudar,
dentro da palavra, né, que venha ajudar, glórias a Deus. E se também, aleluia, tiver comentários aí de profanação, glórias a Deus, aleluia, que venha ofender, aí eu estarei retirando os comentários, amém? Glórias a Deus. Quero estar lendo aqui com amados irmãos e ouvintes também na palavra de Deus, aonde tem um exemplo na Bíblia que nos deixa convictos que essa posição missionária que agrada ao Senhor. Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, que diz a palavra do Senhor. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Glórias a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. Vamos ler também lá em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 3, a qual confirma, glórias a Deus, essa posição missionária, que diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. De outra forma, de outras posições, de maneira nenhuma estaria, aleluia, de acordo com a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler também, aleluia, para a nossa meditação, lá no livro de Romanos ainda, no capítulo 12 e no versículo 4. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que diz assim, Romanos 12, 4. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Esta palavra, este versículo aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, vem trazer para nós, aleluia, uma meditação que nós venhamos refletir, que cada membro do nosso corpo tem uma função. Aleluia. Os nossos olhos são para olhar, glórias a Deus. Nossos ouvidos para ouvir, aleluia, glórias a Deus. E nossa boca, louvado seja o nome santo do Senhor, é para, aleluia, louvar ao Senhor, para nos alimentar, para trazer uma palavra de edificação, aleluia, para nós falarmos. E aqui a palavra deixa bem claro que esta é a função dos nossos lábios, da nossa boca. Aleluia. Então todos aqueles, aleluia, glórias a Deus, que usa seus lábios, sua boca, aleluia, para, aleluia, glórias a Deus, cometer atos, aleluia, sexuais, louvado seja o nome santo do Senhor, está desagradando ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nossos lábios, nossa boca, não são, aleluia, glórias a Deus, para, aleluia, atos sexuais. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Aleluia. O que uma meretriz, uma prostituta, ela faz com seu corpo, com os membros do seu corpo, que são as mãos, a boca? Louvado seja o nome santo do Senhor. Usam para atos imprudentes, aleluia, glórias a Deus, perante a presença e os olhos do Senhor. Usa para usar, aleluia, atos sexuais. E aqui a palavra do Senhor deixa bem claro para conosco, aleluia, que cada membro tem uma função. As nossas mãos, aleluia, são para apanhar, aleluia, objetos, são para segurar, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não podemos, aleluia, estar usando nossos lábios, nossas mãos para atos sexuais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é o que, aleluia, glórias a Deus, tem, aleluia, se tornado,
aleluia, práticas comuns, aleluia, no meio cristão, aleluia, o uso das mãos para masturbação e o uso dos lábios da boca, né, para o sexo oral. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro para conosco que nós venhamos meditar, aleluia, refletir e obedecer a palavra do Senhor. Porque o anjo do Senhor, ele tem anotado, aleluia, glórias a Deus, todas as nossas ações. Então é isso, amada igreja do Senhor. Mas alguém pode dizer, mas minha irmã, eu não sabia disso. Agora que eu estou sabendo, ouvindo este áudio, glórias a Deus. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor nosso Deus, Ele não, aleluia, não leva em conta, aleluia, o tempo da nossa ignorância. Glórias a Deus. O tempo a qual nós não sabemos, aleluia, cometemos aqueles atos a qual nós não sabíamos. Mas hoje, amado ouvinte, você que está ouvindo este áudio, você que vai ouvir este áudio, aleluia, agora você já sabe. E o Senhor não tem mais como inocente aquele que, aleluia, ouviu. Aleluia, glórias a Deus. E, aleluia, Deus de maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Você, amada irmã, amado irmão, amado ouvinte, glórias, que ouviu, aleluia, este áudio, louvado seja o nome santo do Senhor que vai ouvir, aleluia, não fica triste, não se desespere, louvado seja o nome santo do Senhor, faça um propósito diante do Senhor para que o Senhor venha libertar, aleluia, porque só Ele pode nos libertar dos nossos maus caminhos. Aleluia, glórias a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer, aleluia, que mais vale para Deus, aleluia, nossa obediência à palavra do Senhor, do que fazermos sacrifícios, aleluia, estando no erro, cometendo iniquidades, sabendo, aleluia, conhecendo a palavra do Senhor e continuarmos no pecado, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vale obedecer do que sacrificar, do que fazer sacrifícios de tolos, glórias a Deus. Porque todo aquele, aleluia, que ora, que busca o Senhor, aleluia, glórias a Deus, em jejum, aleluia, em propósitos diante do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Se não, aleluia, largar o pecado, abandonar o pecado, glórias a Deus, o Senhor não receberá, aleluia, aquele sacrifício. É diferente de quando uma pessoa, aleluia, glórias a Deus, estar, aleluia, cometendo algo que não agrada o Senhor, precisa de uma libertação e entra em propósito diante do Senhor com jejum e oração, para que o Senhor venha libertá-lo daquele pecado, daquele erro. É diferente daquela pessoa que está no erro e bate o pé e diz que não tem nada a ver e segue a vida adiante no erro, nas iniquidades e fazendo sacrifícios de tolo. É diferente. Aleluia, glórias a Deus. Então você, amado irmão, amado ouvinte, que queira, aleluia, glórias a Deus, se libertar, aleluia, desses demônios terríveis, glórias a Deus, que entra, aleluia, no matrimônio, no casamento, no leito matrimonial para destruir a vida sentimental, até mesmo a vida, aleluia, esses demônios são tão terríveis que eles entram destruindo tudo, o lar, a família, a vida financeira, sentimental, emocional. Então que venhamos, aleluia, tapar as brechas para que o Senhor venha abençoar a nossa união, o nosso casamento. Glórias a Deus. Não é fácil. Se disser que é fácil, não é fácil. É com muita luta, é com muita provação, é com muita renúncia, é que nós conseguimos, aleluia, nos libertar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é através da palavra de Deus que nós somos purificados. Palavra de Deus, aleluia, oração, jejum e vigilância. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia. Vamos, aleluia, glórias a Deus, continuar na leitura da palavra do Senhor.
Então, meus amados irmãos e ouvintes, glórias a Deus. Vamos ler também em Levítico, capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz assim: Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imundo, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Essa palavra aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, vem trazer, aleluia, uma clareza para os amados irmãos, aleluia, as amadas irmãs que pediram, aleluia, uma explicação, aleluia, sobre a intimidade, aleluia, de um casal em relação ao jejum, aplicar, aleluia, o santo jejum. Aqui está a explicação por que não podemos, aleluia, cometer aquele ato, aleluia, sexual da intimidade e logo em seguida aplicar o santo jejum a Deus. É porque, aleluia, glórias a Deus, se cometemos, aleluia, vou dar como um exemplo, 7 horas da noite, aleluia, o nosso corpo, aleluia, perante o Senhor, ele fica como impuro, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, até o dia seguinte, contando 24 horas. É por isso que não podemos, aleluia, logo em seguida aplicar o santo jejum ao Senhor. Tem que haver uma separação e por isso ali a palavra do Senhor no Novo Testamento, aleluia, através do apóstolo Paulo, vem despertar, aleluia, para que um casal, a mulher, o homem, venha estar, aleluia, glórias a Deus, em comum acordo, aleluia, entre ambos, na hora de aplicar, aleluia, o jejum e a oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por conta disso aqui. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos purificar. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não estamos, aleluia, debaixo, aleluia, da servidão, da lei, mas aqui, aleluia, a palavra de Deus deixa bem claro para conosco. E se toda palavra, toda escritura, ela é proveitosa para nosso aprendizado, aqui está a explicação, aleluia, no momento, aleluia, de aplicar, aleluia, uma separação, uma santificação em santo jejum ao nosso Deus, amém? E também, aleluia, glórias a Deus, tem, aleluia, um versículo, aleluia, aqui para conosco, aleluia, que deixa bem claro, aleluia, que a mulher, aleluia, ela não pode, aleluia, ter relações, aleluia, sexuais na intimidade, no período da menstruação. Vamos ler a palavra do Senhor. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Separação quer dizer ciclo menstrual. E qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Então, aqui deixa bem claro que nesse período o casal não podem ter relações na intimidade. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Louvado é o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Eu quero, aleluia, deixar também, glórias a Deus, para os amados irmãos e ouvintes, aleluia, um respaldo, aleluia, glórias a Deus, exceto uma situação, aleluia, glórias a Deus, para posições, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, no ato da intimidade. A palavra do Senhor deixa bem claro para conosco, aleluia, que a posição, aleluia, que agrada ao Senhor, aleluia, é a posição missionária chamada papai e mamãe. Porém, aleluia, aquelas pessoas, aleluia, glórias a Deus, que se casaram, mas o esposo, aleluia, ele veio a ter, aleluia, um acidente e ficou paraplégico, com movimentos, aleluia, porém sem o movimento das pernas, mas, aleluia, glórias a Deus, o seu membro, aleluia, qual pratica, aleluia, intimidade, está em perfeita condição. Então, ali, aleluia, tem essa exceção, aleluia, porque
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, mas o Senhor nosso Deus, Ele contempla tudo e Ele sabe a necessidade de cada um, do casal, aleluia, glórias a Deus. E jamais o Senhor nosso Deus iria condenar tal, aleluia, prática por conta dessa situação que muitas das vezes um dos cônjuges, aleluia, sofrem determinados acidentes, problemas de saúde graves e não podem, aleluia, estar, aleluia, praticando, aleluia, essa posição. Então o Senhor, aleluia, Ele contempla, aleluia, glórias a Deus, e ali há essa exceção, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Há também, aleluia, glórias a Deus, algumas irmãs que me perguntaram, mas irmã, eu sou casada com meu esposo, aleluia, glórias a Deus, eu posso beijar o meu esposo? Claro que pode, a palavra do Senhor deixa bem claro, louvado seja o nome santo do Senhor. Esses são os carinhos que nós devemos, aleluia, trocar. É o beijo, aleluia, o abraço. Esses são os carinhos, aleluia, abençoados pelo nosso Deus para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Então, meus amados irmãos e ouvintes, esse foi o pequeno estudo, glórias a Deus, para que viesse tirar algumas dúvidas de algumas irmãs, aleluia, glórias a Deus, a qual havia me perguntado, minha irmã, faz um pequeno estudo sobre essa situação, e aí está, louvar para a glória do nosso Deus, para nosso despertamento, para que nós venhamos andar na palavra do Senhor, em obediência à Tua palavra. Glórias a Deus, porque o Senhor, Ele vai dizer em Tua palavra que é para nós ficarmos em vigilância, vigiai e orai, porque na verdade, aleluia, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, que nós venhamos, aleluia, vigiar, orar, nos santificar diante do Senhor e procurar tapar todas as brechas, porque, aleluia, o inimigo de nossas almas está aí, aleluia, glórias a Deus, procurando uma brecha para nos tragar. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Glórias a Deus.